é o melhor para o Flamengo? Marinho ou Everton Ribeiro? Vou explicar. Se você fosse o treinador, quem você acha que funcionaria melhor? O Marinho, naquele jogo mais agudo, 1 contra 1, mini-míssel aleatório de fora da área, ou o Everton Ribeiro, que é craque naquele jogo mais posicional? Como diria o nosso Enzo Fui Clear, que daqui a pouco vai estar com a gente aqui. Ele só não está agora porque ele não paga a internet. Então ele pega do hotel, do vizinho, e aí deu uma caidinha. Enquanto isso, vou falar com o nosso craque que está sozinho aqui hoje no nosso banquinho, por enquanto. É o famoso me ajuda que eu te ajudo. Vamos junto. Você corre pra mim, eu corro pra você. É a gente isso. vai com a menos, não tem problema. Pergunta pra você, pra esse Flamengo atual. Você conhece a torcida do Flamengo, apesar de eu nunca ter jogado lá, mas é do Rio, conhece a atmosfera. Você acha que o torcedor do Flamengo, via de regra, assim, vai preferir Marinho na fumaça, minimício aleatório, ou Everton Ribeiro na sua classe de sempre? GV, tem um ponto aí. O Everton Ribeiro já tem um histórico, ele já entregou, ele já é uma referência para essa equipe e a torcida do Flamengo tem como ídolo, né? Mas, ultimamente, ele vem sendo questionado e eu acho que, assim, ele não conseguindo ter um bom rendimento, o Marinho entra nessa vaga. Eu prefiro o estilo do Marinho. Eu achei que você ia ficar no muro. Não, foi a verdade. A Vivi voltou, hein? Tá, Vivi já já falei tá que por a aí. Vivi Vivi aqui, Grosma, bota o muro aqui. Não, ainda não. Sabe que não existe muro. Ainda. Aí esse rapaz que vai entrar aí daqui a muro pouco de Berlim, tem. esse rapaz. E já que a gente está falando de Flamengo, já que a gente está falando de detalhes exclusivos, minúcias das negociações e possíveis vindas, tem uma pessoa, uma pequena gigante, chamada Tati Tavares, a dona da canopla da Band. Tá, é na loja do Flamengo lá na Gávea. Tati, bem-vinda ao Donos da Bola. Me conta alguma coisa aí, Tati, que eu não saiba, por gentileza. Oi, GV, Carlos Alberto, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a informação é o seguinte, o Marinho está regularizado, deve estrear amanhã pelo Flamengo, né, diante do Boa Vista, lá em Volta Redonda. Como jogador, ele já vinha fazendo a pré-temporada com o Santos, está em boas condições físicas, então vai depender mesmo da vontade do técnico Paulo Souza. O português estreia amanhã no comando dos rubro-negros, né, com o time principal à disposição. E o Paulo Souza tem alguns desfalques. Gabigol, Isla, Everton Ribeiro e Arrascaeta estão com as seleções. E até por isso é uma boa chance aí do Marinho entrar nesse time. Ontem, na coletiva de apresentação, o Marinho foi muito questionado sobre o posicionamento dele em campo. Todo mundo quer saber aonde o Marinho vai jogar nesse time do Flamengo. A gente lembra que o jogador está acostumado a atuar na ponta direita, né? Hoje tem como principal concorrente o Everton Ribeiro, mas ele evitou se comprometer, falar muito sobre isso, jogou a bomba para o Paulo Souza decidir, resolver o que vai fazer e falou um pouquinho também sobre mudar de posicionamento. Ele está disposto a fazer isso. Vamos ouvir um pouquinho o Marinho. O Paulo Souza é um cara muito inteligente, né? Já percebi nessa minha chegada. É um treinador que trabalha muita intensidade, né, o jogo dele. São 2 treinos que eu tenho, né, aqui no clube, mas eu estou procurando fazer sempre aquilo que ele pede. E ele sabe, né, o treinador sabe a posição que eu gosto de jogar, mas o mais importante é que a gente possa estar preparado onde ele colocar e eu estar 100% pronto. Eu não sou o cara específico para falar sobre posições. O Paulo Souza que vai ter que quebrar um pouco a cabeça dele aí para ter que escolher. Eu sou um cara que eu jogo numa posição totalmente diferente, mas eu falo que a gente tem que estar pronto e preparado para qualquer situação que aconteça. Quando a gente bota a camisa, independente de onde a gente estiver jogando, a gente tem que entrar para honrar. E isso é o que eu faço. O Marinho, que na última temporada não rendeu, né, o que nós esperávamos, conviveu com lesões. Agora, em 2022, ele está tentando relembrar aquele futebol de 2020, quando ele foi eleito aí o rei da América. E no rubro-negro não vai ter vida fácil para ele, vai ter que brigar pela titularidade. Depois da coletiva do Marinho, foi a vez do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, conversar com os jornalistas. O Flamengo continua em busca de reforços. A prioridade agora é por um zagueiro e um volante. Mas o clube não fecha as portas para a chegada de um novo atacante. Everton Cebolinha está no radar. O Marcos Braz comentou isso aqui em exclusividade nos Donos da Bola, mas ontem na entrevista coletiva falou um pouco mais sobre isso. Deseja o jogador, mas é aquilo. É caro, é jogador do Benfica, então é uma negociação difícil. Vamos ouvir o Braz. Atleta que interessa ao Flamengo, só que o Flamengo sabe das dificuldades em contratar esse atleta.
um atleta que foi contratado por mais de 21 milhões de euros, cifra que o Flamengo sequer pensa em pagar. Até porque, mas o atleta já prestou serviço no clube que está, então esse número iria abaixar consideravelmente. Mas a gente não fez nenhuma proposta oficial, não botamos absolutamente nada no papel. O que a gente fez é, com calma, com cuidado, saber se o atleta tem interesse em voltar para o Brasil. Está falando agora, você já viu com exclusividade aqui, quando a nossa querida Tati Tavares trouxe pra gente agora as notícias do Flamengo, conseguiu agarrar o Marco Braz ali na saída do Ninho do Urubu. Voltando ao Marinho agora, Charles Albert. Mudar de posição? O Marinho tá igual um... 3 dias? Já ouviu falar no bagre ensaboado? Tenta pegar ele assim, ó. Ele escapa. Ele jogou a bomba pro treinador. Ele tá certo, pô. Também Ele chamou o cara de incrível, de gênio. Ele chamou o cara de incrível, de gênio, de inteligente. Ele tá certíssimo. Isso não é uma responsabilidade dele de falar onde tem que jogar, com quem que ele vai competir. Ele sabe que a vida dele vai ser difícil, porque assim, o Everton Ribeiro, como eu falei antes, ele tem um histórico no Flamengo. Sim. Então, na minha opinião, é essa briga que ele vai ter, com o Everton Ribeiro. E amanhã, pro torcedor rubro-negro, já conclua. E voltando, depois da entrevista do Marcos Braz, cara, ele tem uma expertise muito grande em lidar com as negociações. Ele é sagaz. Ele não fala. Quando ele não fala, ele vai lá e acerta. Tu imagina ele falando que tem interesse. Vai acertar. Tá quente. Agora eu vou chamar o cara que tá viajando, Hotel 5 Estrelas, Itarará. Carlos Alberto, será que ele arrumou a cama hoje, Carlos? Olha lá. Ele não... Tá aqui. Pode fez falar. um bololô aqui, ó. Alguém arrumou essa cama. E aí, foi clear? Tudo bem, irmão? Tudo ótimo. Saudade de vocês. Apesar que vocês não valerem nada, né? Ó, vocês não me inclua nisso, hein? Eu sou tua dupla. Você, minha dupla, me traiu ontem. Não, só falou que eu falei uma coisa e não falei. Tá. Vocês não valem nada. A tua teoria foi boa, só o exemplo que foi ruim. Vamos ao que interessa. Fui clear. Flamengo amanhã joga. Primeiro jogo do Paulo Souza à frente do Flamengo. Praticamente força máxima, menos Gabigol e Everton, que estão aí do seu ladinho em BH para enfrentar o Paraguai mais tarde. O que você espera desse time do Paulo Souza, que o torcedor está na expectativa? Treino físico, telão, xadrez, jantar, foguete. E essa metodologia nova aí do nosso querido Edu Fuicli. Olha só, o que espera do Flamengo no estadual é vitória. O Flamengo é favorito contra qualquer time no Rio de Janeiro. E parece que não quer parar como está, né? Especulações de Cebolinha, etc, etc. Eu acho que o Flamengo, voltando com força máxima, amanhã pode ser que a perna pese, pode ser que as férias dê uma dificultada, mas o Flamengo não está preocupado com o estadual assim. Eu acho que o Flamengo vai lidar com o estadual muito bem. A molecada sempre entrega bem, deixou pontos já conquistados. E o Flamengo, mesmo sem Gabigol e Everton, é muito forte, assim, é um disparate técnico, tático, financeiro muito grande no Rio de Janeiro, principalmente com os times pequenos. Então eu acho que o Flamengo joga pra vencer e deve vencer, sem dificuldade. Carlos Alberto, muito está se falando em negociações e etc, né? Agora você tem a disputa ali pelo lado direito, Marinho e Everton Ribeiro, que é uma disputa saudável, faz bem para todas as equipes. Se o Cebolinha, por acaso, vier, né? Enfim, tá muito embrionário, mas o Marco Braz já falou que tem uma fumacinha ali, vai brigar com o Bruno Henrique. Mas a gente sabe que do meio para frente, Carlinhos, você é especialista ali, o Flamengo está bem servido. Do meio para trás, alguns questionamentos. Quais são as posições que você acha que o Flamengo está mais carente para essa temporada que promete para 2022, que tem a Copa do Mundo no final do ano, então vai ter que caber o calendário todo até outubro, novembro ali. Deixa eu ver, assim, eu aprendi, né, que uma defesa, ela ganha campeonato. O ataque, ele decide jogos, né? Então, assim, o ataque está bem servido, vai decidir jogos, mas é preciso ter essa defesa sólida. Ainda está em questionamento ainda a contratação definitiva do Andrés Pereira, né, que é um jogador importante. Sim. É um volante que
inicia a jogada e chega bem no ataque. O Edu gosta de falar box to box. Eu não gosto desse termo, né? Esse termo técnico. Então, assim, ali no... Usa a área, pronto. Usa a área. Ali, falando como antigamente, na cabeça da área, eu acho que o Flamengo precisa se reforçar. Acho que de zagueiro tá bem servido. Espero que o Rodrigo tem Caio... questionado a zaga, o Rodrigo Caio, mas Rodrigo. assim, é porque o Rodrigo Caio tá tendo muitas lesões, tá convivendo com muitas lesões. Mas ele não é a queixa da torcida. A queixa é o Léo Pereira e o Gustavo... Só que o Rodrigo Caio pronto, joga ele e o Davi Luiz. Então é uma zaga de respeito. Carlinhos, É uma zaga de respeito. é muito complexo a gente ver o que o Gustavo Henrique. fez e o que tem feito no Flamengo, sabe? O Léo Pereira, o que fez e o que tem feito no Flamengo. Eu acho que a gente tem tudo para evoluir. Eles já jogaram muito bem, sabe? Não são apostas, assim. É tentar entender o Paulo, tentar entender o que aconteceu, o que está acontecendo. O exemplo, claro, é o Michael. O Renato conseguiu potencializar o Michael ao ponto de ele ser vendido por 50 milhões de reais, entregar muito dentro do campo. Ô, Edu, Então, oi, mas você não acha que o Flamengo, o cara tem que chegar pronto para... Porque o Michael tem uma situação que o Carlos sempre reitera aqui, que é a história de vida dele, ele é um cara carismático, então o torcedor tende a ter mais paciência. Agora, o Gustavo Henrique já veio do Santos, o Léo Pereira veio campeão do Atlético Paranaense. O torcedor não vai ter... Ainda mais quem joga lá atrás, né? Que o cara erra, normalmente sai gol. Você não acha que o cara já tem que chegar pronto e vambora? Olha só, eu acho sim que deveria chegar pronto, até porque é uma mudança de cidade e cidades até parecidas, assim, sabe? Com estrutura e tal, não veio de uma cidade do interior. Só que, cara, ser humano é um ser humano. A gente não sabe o que os caras passaram no último ano, o que foi a mudança de técnicos. Eu só acho muito difícil rapidinho. que o cara tenha desaprendido a jogar futebol. Não, eu posso te falar uma coisa? Por exemplo, a comparação com o Michael, ela é diferente porque o Michael joga numa zona de campo que é permitido você ter erros. A zona que eles jogam é na defesa. Então, assim, é uma zona muito perigosa e quando você erra na defesa, você fica muito mais exposto. O atacante perde uma bola lá, ainda tem o volante para te ajudar, tem o zagueiro. É proporcionalmente inverso. Eu sei, irmão, porque mas o Michael arrisca. Eu o sei. zagueiro não necessariamente mas arriscar. então, mas é por isso que o zagueiro vive numa zona mais perigosa, onde ele é mais exposto. E assim, querendo ou não, esses dois jogadores que a gente citou, eles não tiveram uma constância e uma regularidade no Flamengo. E a torcida do Flamengo, você sabe como é, cobra. Então, e pegou mas uma é isso que implicância. estranha. E pegou uma implicância com os dois. Eles, É isso, na por exemplo, verdade. Ó o spoiler que eu tô dando. Tem muita gente questionando a lateral direita do Flamengo. Eu acho que o Mateuzinho dá conta. Até prefiro o Mateuzinho do que o Isla em alguns quesitos. Mas eu tô aqui só para perguntar. Vocês são os especialistas, né? O Flamengo precisa de lateral? Se não, Mateuzinho dá conta de uma temporada dessa importância? Carlos Alberto Eu de acho Nóbrega. que o Matheus dá e já mostrou isso, né? Essas ausências do Isla na seleção, inclusive até com o próprio Renato Gaúcho, quando ele foi convocado. Eu acho que quando o cara vai para a seleção, ele volta, ele tem que voltar com a titularidade. A não ser que ele não esteja rendendo bem, porque o cara saiu para a seleção, é mérito dele. Então ele não pode voltar e vir para o banco. A não ser que ele não esteja rendendo... Mas seleção do Chile? Irmão, é seleção, ele é selecionável. Seleção do Chile se equivale a quem aqui no Brasil? Não precisa falar que vai se comprometer, vai dar Não, corte não vou me pro YouTube. comprometer, não. Assim, as seleções você não compara com time Até de porque futebol. esse rapaz aqui vai ficar defendendo seleção pra Não, sempre, ele vai né? ficar na mureta. Isso aqui não vai... Então, isso aqui, assim, não vou nem perguntar. eu acho que o Mateuzinho dá conta do recado, só que ele tem que brigar por posição. Se eu subir aqui, vocês alcançam ou não, né? Ô, Nando,